concurseiro, fala concurseiro aqui que eu vos falo mais uma vez, professor Alessandro, professor mestrando de língua portuguesa, literatura e redação para Enem e principalmente para concurso público. Tenho o prazer aqui, a satisfação de trazer um vídeo muito importante para você sobre um conteúdo que está presente em grande parte das bancas de concurso público, inclusive no Enem também, tá? O assunto denotação e conotação, tá? Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais, sanar algumas dúvidas a respeito desse conteúdo, então preste atenção nesse vídeo aqui que eu preparei para você. Tem a parte teórica, tá? Você vai ter um material aqui bem objetivo, bem sucinto, com a definição, as características. Tem algumas questões de concurso também que eu coloquei para responder aí com você, tá? E esse material, gente, ele já está disponível no meu canal no Telegram, totalmente gratuito. Você vai lá, acessa e faz o download. É um conteúdo muito interessante, gente. É muito importante para a prova de língua portuguesa, tá ok? Então, vamos para a nossa videoaula. Antes, evidentemente, eu quero pedir aí a você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Aqui o professor Alessandro não deixa de preparar videoaula para ajudar na sua aprovação, que passa por aqui, tá? Ainda vai ter muito vídeo para ajudar você na prova discursiva, mas esse aqui é de língua portuguesa, certo, gente? Então está aqui o nosso conteúdo. Esse é o material que você vai ter acesso, tá? Só reiterando aqui é para você se inscrever no meu canal no YouTube. Me seguir também lá no Instagram, onde eu estou também colocando alguns arquivos, algumas postagens sobre dicas de língua portuguesa, de redação e muitas outras informações, tá? E claro, como eu falei, vai lá no meu canal no Telegram, que esse material já está lá. Então, vamos falar aqui de denotação e conotação. Então, olha, aqui eu coloquei as principais informações sobre a denotação. Quando a gente fala de denotação e conotação, nós estamos falando de um ramo da língua portuguesa conhecido como semântica. Então, semântica é a parte da língua portuguesa, né, da gramática da língua portuguesa, que estuda a relação de sentido, de significado das palavras. Então, nós temos o quê? Dentro desse universo de vocabulário ou de expressões, as palavras ou expressões, elas podem se apresentar no sentido denotativo ou denotação, bem como no sentido conotativo ou conotação. E o que é esse sentido denotativo? Também é conhecido como sentido literal, também é conhecido como sentido real, também é conhecido como sentido ao pé da letra ou sentido básico. E aí, para você ficar assim, com a certeza de que não vai esquecer essa noção, quando falar em denotação, você vai associar ao dicionário. Então, lá no dicionário, se você for pesquisar algum significado de algum vocábulo, você vai ver que tem lá o sentido que normalmente, dependendo do dicionário que você for pesquisar, tem o significado da palavra. Então, esse significado que está ali é o que nós chamamos de sentido denotativo ou literal, ou a denotação. Normalmente, gente, o sentido denotativo, ele vai predominar, e preste muita atenção aqui, ó, ele vai predominar, não quer dizer que ele só vai aparecer, ou só vai existir, ou só vai ter nos textos que não são literários, ou seja, nos gêneros textuais, por exemplo, como notícia, como reportagem. Então, nesse tipo de texto informativo, ou texto didático, ou texto expositivo, ou próprio científico, a intenção de quem produz esse tipo de texto, qual é? Primordialmente de informar, ou de explicar, ou de analisar algo. E necessariamente nesse contexto, é normal, é usual que se utilize palavras ou expressões em que o sentido literal, o sentido denotativo predomine, tá? Porque a intenção é não com a forma que se vai expressá-lo, e sim com a informação, com a mensagem que vai ser dada, atribuída. Então, as características aqui eu coloquei para você de forma bem esquemática da denotação. Então, a palavra normalmente apresenta uma significação restrita, tá? Um exemplo aqui que eu for pegar para vocês, se a gente pegar uma palavra, por exemplo, cadeira,
ela vai ser utilizada no seu sentido ideal, no seu sentido básico, como objeto para sentar, né? Para esse sentido. Ou outro elemento, por exemplo, a palavra avião, ela vai ser utilizada no contexto no seu sentido básico, meio de transporte aéreo, por exemplo. Outra característica da denotação é que a palavra você vai encontrar está no sentido comum. Então, normalmente é o que a gente encontra lá no dicionário. Então, como eu falei para você, você vai associar a denotação de com dicionário para você não esquecer. Outra característica é que a palavra é utilizada no modo objetivo. Bom, por exemplo, quando você vai escrever uma dissertação argumentativa, normalmente não é recomendável que você utilize certas expressões figuradas. Por exemplo, uma onda de violência que está assolando no Brasil. Então, a palavra onda, por exemplo, ela não é bem-vinda, ela não é adequada, porque ela não está no sentido de que foi usada no sentido objetivo, no sentido preciso de repassar uma informação. Aí, a intenção, nesse contexto, a intenção é também ter um cunho subjetivo, artístico, e é lá para a conotação. Outra característica é que a linguagem, nesse tipo de informação, nesse tipo de instituto da denotação, ela normalmente ela é mais exata e é mais precisa. Já já eu vou dar aqui alguns exemplos para você entender melhor sobre esse quesito. Então, a denotação ela vai predominar, então reitero isso, tá, gente? Eu reitero, ela vai predominar nos textos não literários, a exemplo dos informativos. Não quer dizer que a gente não vai encontrar, por exemplo, nesse tipo de texto, sentido conotativo, ou que a gente não vai encontrar, por exemplo, em poemas ou em alguns textos literários, palavras cujo sentido seja denotativo. Não quer dizer. Por isso que aqui na língua portuguesa a gente utiliza informação, conceito nesse sentido, predomina, de predominância. Bom, além da denotação, nós temos a conotação. Então, presta atenção, sentido denotativo, aí você vai associar com aquele sentido que a palavra está lá no dicionário. É o seu sentido básico, é o seu sentido literal, tá? É o sentido denotativo. Já a conotação, gente, o que acontece? A palavra ela tem um sentido e a partir desse sentido básico, a palavra ela vai ganhar o quê? Dependendo do contexto em que a palavra ou a expressão vai ser usada, essa palavra ela vai ganhar um novo significado. Ela vai ter o seu sentido ampliado. Ela vai ter normalmente uma característica de sentido que, nesse caso, de sentido figurado. É justamente aqui nesse conceito de conotação que, por exemplo, você tem que estudar algumas figuras de linguagem. Então, nesse tipo de sentido aqui, na conotação, tá, gente? O sentido ou o sentido conotativo, a palavra ou expressão é usada no sentido figurado, tem o seu sentido ampliado e por isso, a depender do contexto, ganha um novo sentido, um novo significado. Então, pegando, por exemplo, as palavras que eu coloquei no exemplo do sentido denotativo, então vamos lá. De repente eu pego a palavra cadeira, um exemplo. E aí eu digo, olha, de repente o candidato X perdeu a cadeira dele no Senado, um exemplo. O que é que eu estou dizendo? Eu não estou utilizando a palavra cadeira nesse contexto no sentido de um objeto, de assento. Na verdade, essa palavra está no sentido, por exemplo, no significado de uma palavra como se eu querendo dizer que ele perdeu a vaga. Tá? Então, quer dizer, eu tenho a palavra cadeira, que já tem o sentido básico, mas eu dei um contexto, ou seja, uma situação comunicativa diferente, e ela ganhou um novo sentido, um novo significado, é o que nós chamamos de sentido conotativo, ou a conotação, que é o sentido figurado. Da mesma forma, a palavra avião, que é um meio de transporte, por exemplo, um meio de transporte aéreo, de repente eu colocar no contexto. Normalmente, quando alguém quer elogiar alguém, olha, aquela mulher é um tremendo de um avião. Ou seja, ali nesse contexto, a palavra, por exemplo, o avião, ela já tem o seu sentido básico e agora, dependendo desse novo contexto, ela passa a expressar uma qualidade, ela passa a ser um adjetivo, ou seja, então, fugindo do seu contexto básico, do seu sentido a nível
de dicionário, certo? Então, agora, com esse novo sentido, nós vamos dizer que a palavra avião foi utilizada no sentido conotativo ou na conotação. Características da conotação, gente. Está aí um material bem sucinto, bem completo, bem objetivo para você fazer as devidas anotações e não esquecer. Então, na conotação, a palavra ela tem uma significação ampla que vai ser dada pelo contexto, tá, gente? O que é contexto, gente? É que, de uma maneira bem resumida, o contexto é a situação de comunicação. Então, quando a gente fala de contexto, eu estou falando, por exemplo, de quem está produzindo o discurso, para quem está sendo produzido, quando esse discurso foi produzido, onde esse discurso foi produzido. Então, dependendo da situação de comunicação, as palavras, as expressões, elas podem ter mudança de sentido, de significado. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Então, quando eu digo aqui, ó, no sentido literal, vamos pegar aqui a palavra bomba. Hiroshima e Nagasaki, é, a bomba atômica, um exemplo, foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. Então, nesse caso aí, nesse contexto, a palavra bomba está no seu sentido denotativo, a nível de dicionário. Quer dizer, um armamento bélico. Mas, em outras situações de comunicação, a mesma palavra vai ganhar novos significados, dependendo do contexto. Então, quando eu coloco no contexto, por exemplo, de uma partida de futebol, eu digo, cara, quando o Roberto Carlos batia uma falta, era uma bomba que ele lançava no gol. Ou seja, não tem, se eu interpretar no sentido literal, vai ficar algo como se fosse absurdo. Aí você vai colocar na sua mente, poxa, ele chutou a bola ou uma bomba atômica? Não, na verdade, a gente utiliza nesses contextos a palavra bomba porque a gente quer intensificar. A gente quer dizer, por exemplo, usar uma figura de linguagem conhecida como hipérbole. Ou seja, nesse contexto agora de futebol, que eu coloquei nessa situação de comunicação, a palavra bomba ela ganhou um novo sentido, um novo significado e está no sentido figurado, ou seja, está no sentido conotativo ou na conotação. Ok? Então, às vezes, quando se está conversando, por exemplo, de repente você está no ambiente escolar e alguém está, a coordenadora está dando recado, de repente ela diz, olha, os estudantes que não frequentarem as aulas direito, eles vão levar bomba no final do ano. Claro que você não deve utilizar isso numa instituição de ensino, né? Mas às vezes, quando se está com o nervo à flor da pele, acaba se usando esse tipo de expressão, e aí o que acontece? Tem um outro significado, né? Então imagina, um aluno levar a bomba porque faltou muito. Ele não vai pegar algo, um armamento bélico que vai se explodir. Não, não é isso que alguém quis remeter, né? Quis dizer, passar a ideia. Na verdade, significa, entre outras coisas, que ele vai sofrer alguma sanção punitiva, ou, por exemplo, vai perder algum programa de transferência de renda, como o pé de meia, por exemplo, ou vai ser reprovado, e por aí vai. Conotação é a palavra com sentidos carregados de valores afetivos, ideológicos ou sociais, gente. Então, tem umas expressões, por exemplo, dentro da língua portuguesa, não é que a gente vê racismo em tudo, mas você tem que ter muito cuidado, que são expressões que trazem, de certa maneira, uma carga ideológica. E se a gente não perceber, a gente está discriminando alguém, praticando racismo com alguém. Um exemplo, a palavra preta. Quantas vezes você não já ouviu alguém falar assim, eita, que a situação está preta? Como assim está preta? Por que está preta? Veja, associando, se a pessoa for refletir bem, ela vai entender que essa cor preta está sendo associada a algo ruim, e não é isso. Então, às vezes, a palavra no sentido conotativo, ela tem essa carga ideológica, inclusive, às vezes, reproduz discriminação e preconceito. Não é negócio de a situação está preta. A situação está difícil, está complicada, está complexa. Tá? Outra situação também nesse tipo de contexto, por exemplo, da conotação, são as palavras que normalmente, no sentido denotativo, elas nomeiam animais e a gente, às vezes, pratica o bullying, ou as pessoas praticam o bullying com outros. Então, por exemplo, quando a gente diz, olha, fulano é muito burro, por exemplo, você não vai fazer isso, nem deve. Então, nesse caso, o que é que acontece? A palavra burro, que é um animal, quadrúpede, no seu sentido denotativo, ela vai ser utilizada em outro contexto e normalmente ela carrega aí ou uma questão afetiva, ou uma questão ideológica ou social, certo?
Outra característica da conotação é que é uma palavra utilizada de modo criativo. Aí sim, nesse caso você deve usar e abusar da palavra, tá? Na conotação, que é o seu sentido artístico. Um exemplo, tá? Um exemplo, sai daqui. Um exemplo é o texto literário, gente. Nos textos literários vão predominar o quê? O sentido conotativo ou a conotação. Por quê, professor? Porque nos textos literários, ou os autores ou as autoras, eles não estão preocupados em informar. Eles estão preocupados no como repassar a mensagem. E aí eles dão um trato a mais nos vocábulos, exploram os sentidos que forem possíveis. Por isso que a gente fala em polissemia, em ambiguidade, em outros recursos aqui relacionados à questão semântica ao sentido. Outra característica é uma linguagem expressiva rica em sentido e significado. No seu dia a dia, se você for observar, tá, você com certeza está utilizando muitas palavras no sentido conotativo. E, claro, predomina nos textos literários. Tá? Então, aqui eu vou passar agora alguns exemplos. Então, aqui, ó, a palavra cortar. Eu coloquei aqui um trecho, né, um verbete, um trecho lá do dicionário, só para lembrar você, por exemplo, o verbo cortar aqui, ele está no seu sentido denotativo ou literal, ou seja, aquele sentido que está lá no dicionário. Então, significa separar, né, como verbo transitivo direto, e como verbo transitivo aqui direto significa apartar, separar parte de um todo. Então, ele tem esses dois significados aqui. Então, cortar uma folha ao meio ou cortar uma fatia de bolo nesse caso, tá? Então, você vai ver esses dois sentidos que o verbo cortar denotativamente ele pode ter no dicionário. Já que nesse contexto, ó, como você pode observar, eu tenho o verbo cortar aqui conjugado, é isso? Nesse caso aí, aliás, o verbo não, tá, gente? Perdão, corte de gastos, eu tenho a palavra corte. Tá? Corte de quê? Nesse caso de gasto, veja, ó, embora a imagem aqui tenha tesouras, mas se você for perceber o contexto, a palavra aí, corte de gasto, na verdade, ela está substituindo uma outra expressão. Por exemplo, que seria redução. Porque literalmente não tem como eu cortar gastos. Não tem como eu pegar, por exemplo, a tesoura e eu cortar gastos, porque é algo abstrato. Mas quem lê uma charge como essa aí, entende rapidamente que, no caso, cortar aí está querendo e significa reduzir, diminuir gasto. Aí veja só a palavra, o nome aqui, corte, que foi utilizado lá como verbo tem um sentido, mas nessa situação aqui de comunicação, ela ganha um novo significado, nesse sentido que significa redução. Mais um exemplo aqui para você entender. Olha a palavra receita da felicidade. Então, outro exemplo para você entender essa noção de sentido denotativo e conotativo. Então, veja bem, existe receita da felicidade? Aí você vai dizer, professor, tem receita de fazer um bolo, tem receita para fazer uma comida, algo relacionado à culinária. Perfeito. Só que a palavra receita, ela está em outro contexto, em outra situação de comunicação. Nesse caso aqui pode significar estratégia, segredo da felicidade, tá, gente? Então vejam, ali na charge, independente dos gêneros textuais, aqui nesse texto foi tirado, extraído de uma revista, um trecho de uma revista. Então, nas várias situações de comunicação, você vai encontrar, em vários gêneros textuais, a gente vai encontrar essa associação de sentido denotativo e conotativo. Então, vamos para cá, como é normalmente que esse assunto cai nas provas de concurso. É mais ou menos assim, e eu convido a você a responder comigo. Vamos lá. Das alternativas a seguir, assinale aquela que caracteriza denotação, ou seja, aí você vai lembrar o quê? Do D de dicionário, ou seja, eu vou procurar nessas afirmativas os enunciados em que predomina o sentido denotativo ou literal. Ainda que os pesquisadores estejam relutantes em bater o martelo. Aqui nós já vamos tirar, né? Por quê, professor? Porque nesse caso o pesquisador literalmente
ele não pega um martelo, nesse caso aí, e quer bater. Tá? Na verdade, essa expressão tem um outro significado, mas ela não pode ser interpretada ao pé da letra nesse caso. Tá? Então tem um outro sentido. Então não serve. Alternativa B. Novas ideias costumam surgir nos almoços ou conversas despretensiosas durante o expediente afinal. Provavelmente é essa alternativa aqui. Vamos ver. Ainda que seja natural a balança pesar mais para o lado do escritório, uma postura intransigente pode ser um tiro no pé das empresas. Pronto. Tem como interpretar isso aqui ao pé da letra? Literalmente, as empresas têm pé? Não. Claro, isso aqui é uma figura de linguagem, né? Assim como a alternativa A. Então, são expressões aqui conotativas, elas estão descartadas, né? Por enquanto, fica aqui a alternativa B. Vamos ver aqui a alternativa D. Mesmo com todas as maravilhas da ciência, que colocou um computador na palma da mão de cada um, o home office nunca pegou de verdade. Tem expressão aqui conotativa? Tem. Essa expressão aqui que com certeza você conhece, tá? Então, nesse caso aqui, um computador na palma da mão de cada um. Nesse caso, não quer dizer literalmente um computador, porque ele é pesado. Mas você vai entender comigo, você vai entender com certeza que essa expressão ela significa outra coisa, ela está no sentido conotativo, que normalmente às vezes quer significar, por exemplo, um smartphone, tá? Que é como se fosse um computador, porque tem tudo que o computador tem. Mas não tem como você pegar um computador e colocar na mão. Feito isso, alternativa correta, alternativa B. Olha para mais uma questão. Eu espero que você esteja entendendo. Eu só peço novamente aí para você se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Deixa aí o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Releia o trecho a seguir. As pessoas têm sim interesse cada vez maior pelo universo da leitura e tudo que oferece. Aí você já observa aqui essa palavra, universo da leitura. Ora, qual é o sentido denotativo de universo? Nós não estamos falando de leitura. É uma palavra que normalmente nomeia uma região, né, do globo terrestre. Nesse caso, então, a gente já sabe que ela está no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, porque ela ganhou um novo contexto, uma nova situação de comunicação. Portanto, olha o enunciado. No contexto apresentado, o substantivo em destaque assume sentido. Nós já vamos descartar essa A e a C. Por quê, professor Alessandro? Porque o universo não está no sentido denotativo. E muito menos no literal, que é sinônimo de sentido denotativo. Só sobraram para nós o quê? Conotativo e figurado. Então vamos ver. Universo da leitura e tudo que oferece. Sentido conotativo, pois amplia o significado original do termo para remeter ao domínio literário. Provavelmente pode ser essa. Vamos ver aqui. D. Figurado, pois atribui à literatura um status de movimento intelectual de proporção universal. Estava quase certa, mas essa informação que tem aqui não condiz com o que diz. Aliás, não condiz com o que está sendo afirmado aqui no enunciado. Portanto, a alternativa correta, nesse caso, alternativa B. Será que temos mais uma questão? Aqui temos, tá? Para nós respondermos, tá, gente? Então, antes de nós finalizarmos a nossa aula, desde já, falei mais uma vez, professor, eu quero esse material aí que eu quero anotar aquelas características de denotação e conotação. Gente, vai lá no meu canal no Telegram, tá? Que você vai encontrar aqui, vai desculpando aqui, escarapando, perturbando, tá bom? E que você vai encontrar e vai fazer o download de maneira gratuita e desse material lá para você, tá ok? Então, última questão de hoje, eu espero que você tenha gostado, esteja gostando, tenha entendido, tenha servido para lembrar você desse conceito. E, claro, de repente, o professor está procurando esse vídeo, procurando material sobre isso, e eu achei aqui. E vai ter mais vídeo, viu, gente? Aguarde aí que logo, logo estarei lançando vídeo, comentando provas de língua portuguesa e também de redação aqui no meu canal no YouTube. Então, vamos lá.
Dentre as estruturas destacadas a seguir, identifique aquela que representa o emprego da linguagem conotativa, ou seja, nesse caso aqui, nós queremos as palavras sendo utilizadas no sentido figurado. Então vamos lá. No entanto, só 9.800 chegaram até o momento. Tem alguma palavra no seu sentido figurado, criativo? Aqui, não. No entanto, tá? Então não serve para nós. B. Como se não bastassem exemplos de outras pandemias. Tem alguma expressão no sentido figurado ou conotativo ou na conotação? Também não. C. Novos lotes estão sendo produzidos, mas em quantidades limitadas. Também não temos. A gente quer denotação? Não, a gente quer conotação. D. Cada vez mais as tecnologias de saúde são desenvolvidas com investimentos públicos. Também nós temos aqui a predominância do sentido denotativo. E. Resposta global à varíola dos macacos caminha para repetir desigualdade da Covid-19. Pronto, tá aqui, ó. Que é isso aqui? Nesse caso, nós temos uma palavra ou expressões aí que foram utilizadas no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo. Uma resposta ao pé da letra, ela não caminha. Isso aqui a gente chama de figura de linguagem conhecida como personificação. Está atribuindo a elemento abstrato, né? Nesse caso aí, uma característica de seres humanos. Por exemplo, quem é que caminha? Tá? Então, nesse caso aqui, é uma palavra que tem o seu sentido básico, caminha, de caminhar, de sair de um lugar e ir para outro, só que aqui ela ganhou um novo sentido, que não é. Nesse caso, a resposta não sai de um lugar para outro. Portanto, alternativa correta, alternativa E. Ok? Então, novamente, como eu falei para vocês, eu espero, gente, eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, espero que tenha ajudado a você entender esse conteúdo. E eu te convido para assistir, tem muito vídeo aqui no meu canal e os próximos vídeos que eu estarei disponibilizando aqui, tá bom? Abraço e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo.